irmãos, vamos dar continuidade, né? Esse estudo escatológico que tem trazido para nós a revelação, né, irmãos? Às vezes pode ter alguém aqui que já estudou sobre isso, né? Está relembrando, ou até mesmo está vendo alguma coisa diferente, nova. E isso só vem a contribuir para o nosso crescimento espiritual. Amém, Jesus? Da aula passada, alguém teve alguma dúvida? Alguém gerou alguma dúvida depois, estudando em casa, vendo as marcações, as referências bíblicas? Se tiver, pode trazer, tá, irmãos? Tá bom? Vou levar essa pergunta para o pastor lá, né? Para ele tirar essa dúvida minha. Pode trazer, para que a gente possa debater isso dentro da palavra de Deus. O importante é que os irmãos aprendam e não fiquem com dúvida de nada. Amém, Jesus? O ensinamento é assim, né? A gente não pode gerar dúvidas, né? As dúvidas têm que ser tiradas em nome de Jesus, tá bom? Nós paramos aqui no 14 e vamos começar daqui mesmo, tá? Dando um panorâmico aí do que estudamos a semana passada, né? Bem, esta mulher identificada como a grande prostituta representa um sistema religioso e político com um poder global. Eu acho que isso ficou bem claro, né, para os irmãos, que a grande meretriz, aquela prostituta que João teve a visão, né, no livro de Apocalipse, isso então tem uma resposta na Bíblia do que ela era verdadeiramente naquele tempo, né, ou que viria a ser agora nos últimos dias. E isso nós, né, dentro desse estudo, chegamos então à conclusão que essa prostituta, ela é esse sistema religioso e político, né, com um poder global. É algo que vai, vamos dizer assim, virar algo universal. Amém? E do que nós estamos falando aqui? Daqui a pouco também, né, no estudo vai aparecer essa palavrinha, tá? Que é a palavrinha que você tem que guardar também, para que você possa ter noção desse estudo, ecumênico, tá? Então essa religião, qual religião vai ser? Vai ser a religião espírita, vai ser a religião, né, da macumba, vai ser a religião, qualquer o tipo, o Islã, que tem crescido muito nos dias de hoje, né? Não, vai ser a união dessas religiões, e até mesmo alguns que se dizem cristão, né? Não vou nem dizer evangélico, mas cristão, que vai se basear para esse lado, tá? Então, o encontro ecumênico é a junção de todas as religiões, adorando um Deus só. Só que esse Deus vai ser o próprio diabo. Amém? Então, guarda essa palavrinha ecumênico, que vai aparecer daqui a pouco no estudo, tá bom? E você vai começar a montar aí, né, na sua cabeça, enfim, no seu raciocínio, a questão do estudo, tá? Então, essa religião global e político é nada mais, nada menos, tá? Perdão, é uma coisa muito importante que eu não posso esquecer aqui. Esse sistema religioso ecumênico, tá? E político. Então, há uma junção, tá, entre um poder político e religioso. Então, o religioso nós sabemos que é ecumênico. E qual é a outra palavrinha que vai aparecer, tá? Que vocês vão ter que guardar para montar o quebra-cabeça, tá bom? Que é os países, né, de esquerda exerce essa função, né? Que são os países de esquerda. Então, essas duas figuras vai ter um fundamento muito grande, tá bom? Muito grande no final desse estudo. Então é importante que você guarde isso, tá bom? No nome do Senhor Jesus, tá? Aleluia. A associação dessa mulher com os 7 montes conecta inevitavelmente a profecia com Roma, sede do Vaticano e centro do catolicismo mundial. Então, essa prostituta que João teve visão, que era o sistema, né, religioso,
O que o diabo vai fazer? Ele vai usar uma estrutura que já está pronta. Ele vai usar quem? Roma, Vaticano. Por quê? Porque uma contagem que fizeram agora há pouco tempo, há 1,2 bilhão de católicos no mundo. Então, quer dizer, é muita gente. Então, para se aderir a alguma coisa, não pode se aderir com coisas que não têm uma expressão muito grande. E o catolicismo tem essa expressão pelo número de adeptos. Amém? Então, ele está pegando algo que já está formado, né, que já vem aí sendo manipulado já há muitos anos, né? E vai usar toda essa estrutura do Vaticano. Eu já disse para os irmãos que o Vaticano é o menor país do mundo, né? É o menor, se tornou um estado independente, é o menor país do mundo. Então, Roma, né, Vaticano está ali em Roma, que faz parte da Itália, mas o presidente da Itália, as leis da Itália, a Constituição da Itália não tem valor dentro do Vaticano, porque o Vaticano tem as suas leis próprias. Amém? Então, um não se interfere com o outro e cada um faz sua própria lei, né? Disse o exemplo aqui, né, da Aparecida, citei o exemplo, porque que a Aparecida ela é murada, né? Todo o seu redor é murado, porque ali dentro opera a lei do Vaticano. Amém? Então ali não opera nada mais do que isso, tá? Então, tá tudo aí para os irmãos reorganizar no nome de Jesus. Lembrei, tá bom? Sistema político, comunismo. Guarda essa palavra, tá? Religioso, ecumenismo, e político, comunismo, tá? São essas duas junções no final dos tempos que vai gerar esse grande poder mundial aí, tá? O texto aponta que essa prostituta exerce controle não apenas religioso, mas também político, dominando reis, povos e nações. Então isso já está acontecendo. Quem observou que o Papa Leão XIV ele já começou a fazer isso? Quem percebeu esses dias? Alguém percebeu alguma coisa? Não? Então quando você chegar na sua casa, dá um Google lá, ou vai no YouTube e vê uma missa que ele fez na Praça de São Pedro, no Vaticano, e ele ficou 15 minutos falando da congregação cristã do Brasil. Ele citou a congregação cristã do Brasil, falando que é o exemplo de igreja, que é uma igreja que se mantém ainda nas linhas, quer dizer, ela não se modernizou, né? Que ela continua ainda do jeito que era desde o começo, e citou um monte de coisa da congregação cristã, tá? Nós, estudiosos da palavra, como teólogos, nós entendemos que congregação cristã é seita. Ela não é uma religião como a religião católica, como a religião evangélica, é seita. Porque tudo aquilo que não obedece somente à palavra é seita. Amém? E a congregação cristã tem várias outras coisas além da Bíblia e por isso se torna seita, tá? Tem outras religiões aqui no Brasil que se tornam seita. Uma delas, adventista. Por quê? Porque quando você vai se batizar lá na Adventista, você tem que aceitar os escritos da Welly Alt, que é a fundadora do Adventismo. Então eles estudam a Bíblia, mas do lado está o livro da Ellen Erten. Amém? Então isso significa seita, porque somente a palavra, uma igreja, ela só tem a palavra, a Bíblia. Tem mais algum escrito do lado que você tem que aceitar, que você tem que estudar, já não é religião, é seita, tá? Mormons também é seita, porque tem os escritos de Mormons, que é a Bíblia deles, né? Foi uma Bíblia transformada na linguagem deles. Então, cuidado com isso, tá bom? Cuidado, porque são todos seitas, tá? Então é isso que vai acontecer. Então, o Papa Leão XIV, ele ficou 15 minutos nessa missa que ele fez, sabe? Eu sou muito inteirado das coisas, a gente estuda muito, então
vazou isso daí, eu peguei, vi a fala dele e ele começa a citar a Congregação Cristã do Brasil. Então quer dizer, o ecumenismo, entendeu? E aí teve uma irmã, olha só, teve uma irmã da Congregação Cristã que falou assim: nossa, nós estávamos tão esquecidos, a nossa vida estava tão parada, agora deu um ápice, agora nossa vida turbinou, porque o Papa falou de nós, Deus se lembrou da Congregação Cristã. Olha só, irmãos, né? Então fica vendo onde que o engano chega, né, à vida de uma pessoa, tá bom? Vamos continuar. O oitavo rei, portanto, emerge desse mesmo contexto geográfico e espiritual, com o ápice da fusão entre poder religioso e poder político nos últimos dias. Então o anticristo, tá? Ou o oitavo rei, né? Que é uma junção, eles vão andar muito junto, vai ser até difícil poder distinguir quem é o anticristo, quem é o oitavo rei, tá bom? Mas é a junção do comunismo com o ecumenismo. Quem está entendendo, diga amém. Amém? É a junção disso. Então, o oitavo rei praticamente é essa ideologia, tá? É esse sistema que vem desde os primórdios, passando lá pelo Egito, passando por Babilônia, passando pela Síria, tá? Então você veja que tem um pouco de todos esses impérios, e para se tornar então nos últimos dias o oitavo, que é esse sistema político e religioso, o comunismo, né? E essa junção de religiões nos últimos dias, tá? Embora muitos tentem aplicar Apocalipse 17, a cronologia papal indica com o Tratado de Latrão em 1929, essa interpretação não se sustenta à luz da coerência profética, da gramática do texto e da totalidade da escatologia bíblica. A Bíblia não menciona especificamente um último Papa. Então, essa polêmica que se lançou, é o oitavo rei, porque o Tratado de Latrão, em 1929, começou a contar os papas, né? Então, esse é o oitavo rei agora, o Papa Leão XIV é o oitavo rei, é ele agora, vai começar tudo, né? Vai começar, bem, ele não é o oitavo rei, porque como vocês viram aqui, o oitavo rei é um sistema que vai eleger um anticristo e, é claro, vai usar a vida desse Papa? Vai. Por quê? Porque ele vai, vamos dizer assim, ajudar esse sistema. Ele vai ser usado por esse sistema, mas ele não é o oitavo rei, tá bom? Então, fica bem isso claro para os irmãos, porque de tudo que falava na internet, né? O oitavo rei, o oitavo rei já se levantou, agora vai, né, chegar o fim de todos os tempos, Jesus aí, né, está perto da sua volta, é claro que está mesmo, mas nós estamos entendendo então pela palavra de Deus que o Papa não é o oitavo rei. O oitavo rei é a junção do comunismo, né, com o ecumenismo, para poder juntar e gerar essa ideologia, né, anticristo, amém? Porque o comunismo é anticristo. O comunismo não aceita a pregação da palavra de Deus. China comunista, não entra a Bíblia. As Bíblias são caçadas e queimadas. Não pode se pregar Jesus, não tem liberdade religiosa na China comunista, amém? Então em Cuba também não tem. Então países comunistas não tem. Rússia muito menos, tá? Então eles são anticristo. Então é isso que nós precisamos entender. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Está dando para entender? Amém? Ele
vai ser usado porque ele é líder da maior religião que tem mais adeptos do mundo. Então o diabo, ele criou esse sistema, né, o catolicismo, ele criou esse sistema e vai usar esse sistema no final dos tempos. Amém? Porque a estrutura já está pronta. Como eu disse para os irmãos, o diabo, ele não cria nada. Ele copia. Ou ele já pega o que está pronto. O único Deus que pode criar alguma coisa é o nosso Deus. Do nada. Ele é o criador. O diabo não. O diabo tem que pegar o que já está pronto. Amém? Não pode criar nada. Então, ele só está usando uma estrutura que já está pronta, que tem o maior número de adeptos do mundo, para poder fortalecer esse ideal dele, que é a entrada do anticristo. Amém? Então, mas o anticristo, porque muitos teólogos falam, mas o anticristo já está no mundo. Já está mesmo. Por quê? Porque é a ideologia, o pensamento, tá? Anticristão já está no mundo. Então o anticristo já está no mundo. Esse pensamento sempre existiu, sempre perseguiram os cristãos, né? Quando a gente viu aí o Hitler, né, matou não sei quantos milhões de judeus, né, perseguindo quem? Né? Cristão, judeus. Então a gente precisa ver essa cronologia dos tempos e ver que cada coisa já terrível aconteceu com os cristãos, né, na face dessa terra. E nós estamos vendo que essa é a perseguição, esse sistema, né, de poder é realmente o anticristo, tá? É claro que para influenciar uma pessoa, não só o sistema não vai conseguir. Então esse sistema vai nomear uma pessoa. Esse sistema vai escolher um indivíduo que vai poder tocar, que vai poder abraçar, que vai poder beijar no rosto, que vai poder assinar tratados. Ele vai usar uma pessoa, mas nada mais, nada menos do que uma junção de poderes contra o sistema de Cristo, tá? Então isso é legal a gente debater aqui. Vamos lá. A profecia é global e imperial, não restrita a Roma papal. Então vamos lá. Quando esses dois sistemas se unirem, o religioso com o político, através do comunismo, né, e dessa junção de religião, o ecumenismo, o que vai acontecer? Isso vai gerar uma proporção mundial. Várias nações do mundo vão aderir a isso. Vão fazer tratados para fazer parte disso, tá? Então vai ser algo global, algo que vai o mundo inteiro, não só Roma. Então, ó, o contexto do livro de Apocalipse aponta para um evento global, envolvendo reinos e impérios que dominaram o mundo conhecido e impactaram diferentemente o povo de Deus. Qual que é o objetivo? O povo de Deus. Qual que é o objetivo de destruição? O povo de Deus, tá? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande realidade. Nós, tá? Para ficar mais vibrante o estudo, você é o alvo desse sistema. Você e sua família. Você e quem serve ao Senhor Jesus Cristo, tá? A própria besta que carrega a mulher é descrita em termos políticos, militares e imperiais. Ela não representa uma linha interna na liderança eclesiástica, como o papado, mas sim poderes mundiais sucessivos. Amém? Então, mais uma vez, para formar aqui, tá bom? O plano, é uma ideologia, é um sistema, tá? Que esse sistema que já foi implantado lá no Egito, quando Israel estava preso lá. Esse sistema que foi implantado na Síria, quando perseguiu o povo de Israel. Esse sistema que já foi implantado na Babilônia, tá? Porque no Egito, o que eles faziam? Queriam calar a boca dos cristãos, né? Antes
Não era cristão, porque cristão é aquele que segue a Cristo, mas era hebreus, porque seguiam a Deus, um único Deus, né? Aí vem a Síria, perseguindo Israel, porque é o único Deus. Então, esse sistema, esse pensamento de adorar um Deus só, né? E um Deus que é criador de todas as coisas, para outras religiões não é aceita, tá bom? Né? Vamos aí, o hinduísmo tem 32 milhões de deuses. O hinduísmo tem um Deus para cada dia da semana, um Deus para cada hora do dia. Uma barata lá é Deus, um rato é Deus, tem templo do rato, templo da barata, a vaca é Deus. Entendeu? Tudo é Deus para eles, né? Então nós temos várias situações, várias religiões terríveis sobre a face da terra, e todas essas vão se unir contra quem? Contra o cristianismo, tá? Essa é a grande realidade. A expressão "são também 7 reis" deve ser lida à luz de Apocalipse 17:9. Então tá lá escrito, você tem que ter o seguimento disso, tá? Que menciona 7 montes como fundamento da figura da mulher, não como sucessão papal, mas como símbolo do domínio geopolítico e cultural. Lembra que eu falei que é geopolítico, né? Uma política mundial. Todos os países com uma política só. Não é que o Brasil tem a sua política, a Argentina aqui do lado tem a dela. Não, a geopolítica é uma política só, envolvendo vários países falando uma língua, a mesma língua, dentro desse tratado político. Amém? Então, não se refere ao oitavo Papa. Se refere a essa junção de poderes, tá? Essa junção de poder na Terra. Até aqui tá tudo bem? Estão conseguindo entender? Amém? Já está formando aí na cabeça já o mapinha aí, a estrutura do estudo? Glória a Deus por isso. Ao interpretarmos Apocalipse 17 à luz de Daniel 2:7, porque a mesma visão que João teve, Daniel teve, né, centenas de anos antes. Foi a mesma visão. A visão de Daniel, tá bom? Né, do 2 ao 7, é a mesma visão que tem João, tá? Ah, mas então Deus revelou Apocalipse primeiro para Daniel, para depois para João. Não. Ele deu uma visão para João, mostrando que para Daniel, mostrando o que ia acontecer no final dos tempos, mas para João ele entregou todas as coisas, tá bom? Então nós precisamos entender assim. Identificamos como precisão aos 7 impérios que já dominaram o cenário político profético. Amém? O oitavo rei é descrito como dos 7, ou seja, ele pertence da mesma linhagem espiritual de rebelião, sendo a personificação final de todos os impérios anticristãos anteriores, o próprio anticristo, um político. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. A junção de todos, olha só que interessante, tá bom? Sendo a personificação final de todos os impérios anticristãos. E quais foram os impérios? Eu citei aqui. Amém? O próprio Egito, né? Síria, a Babilônia. Então, veja que o diabo não fez nada novo. Ele vem trazendo a mesma história e usando a mesma fórmula. Só que agora ele vai pegar tudo isso e vai jogar dentro de uma panela só e vai gerar essa situação, esse anticristo, um político, eclesiástico, com religião, com tudo misturado, para tentar emplacar as coisas que são de Deus na terra. Amém? Tentar encaixar papas
modernos nessa sequência é forçar o texto além do que ele comporta, tá? Então cai por terra que essa tese que Leão XIV é o 8º rei e que ele é, né, aquele que vai, vamos dizer assim, nomear o anticristo. Não, eu acredito que ele está trabalhando no projeto. Ele tem um trabalho fundamental nesse projeto, mas ele não é ainda, tá? E nem pode ser o 8º rei. O 8º rei ainda vai surgir a partir do momento que essa geopolítica se tornar uma só religião mundial e uma só política mundial. Amém? Essa geopolítica e georreligião, quando elas se fundirem, aí sim, nós teríamos aí o 8º rei. Amém? A junção dessa situação aí. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Apocalipse 17:15. Então, essas águas que vistes, né, aonde a prostituta estava assentada ali, são esses povos, nações, línguas, que vão ser atraída, vão ser seduzida por essa prostituta e por tudo que ela oferece. Amém, Jesus? O que Jesus disse na Bíblia? Jesus, ele disse assim, que muitas pessoas vai ser revelado o que ela fácil você aderir a uma situação que aceita o que você faz, maravilha. Poxa, eu vou lá naquela igreja, eu tenho que renunciar ao que eu gosto. Agora aquela outra igreja lá, eu não preciso. Eu posso viver fazendo o que eu gosto e posso servir a Deus ao mesmo tempo. Então é isso que essa falsa religião, que essa junção de poderes, né, que esse sistema vai oferecer às pessoas, e muitas pessoas vão aderir, porque o intuito das pessoas é serem felizes a todo custo, é ter prazer, né, a todo custo, e essa religião vai oferecer isso, tá? Esse sistema chamado sistema anticristo aí, tá bom? Podendo ser um dos futuros papas, um falso profeta. Essa eu acho que é a identificação mais exata para a função dos papas, um falso profeta. Porque eu acredito muito, como eu já tive conversas com muitos padres e já debati palavras com algum, Matusalém, o padre Matusalém, eles são conhecedores da palavra. Eles sabem que estão fazendo errado. Eles sabem que estão ensinando errado. Mas o sistema não deixa voltar atrás. Essa é a grande realidade. A pressão é muito grande. Tá? Cronologia papal exige malabarismo hermenêuticos. O que é isso? Você precisa pegar cada papa e introduzir na palavra de Deus, mexer na Bíblia, tá entendendo? Encaixar essas pessoas ali na onde elas não estão. Então é muito difícil poder aceitar que o Papa Leão XIV seja o 8º rei. É muito difícil, não tem como, tá? Estudando a palavra de Deus, você não encontra um lugar para encaixar ele, tá bom? Não encontra um lugar para encaixar nenhum outro papa dentro dessa questão, dessa linhagem dos reis que é mostrado em Apocalipse. Para encaixar os papas na sequência, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio, Apocalipse 17:10, é necessário, primeiro,
assumir que o tempo da visão corresponde ao século V e não ao tempo do apóstolo João. Amém? Que o apóstolo João, ele morreu depois que Cristo, voltou para o céu, em torno do século I, do século II, não tenho mais aqui a exatidão, mais ou menos isso. Eu sei que João, ele escreveu, até mesmo as suas epístolas, evangelho, 20 anos depois que os apóstolos já haviam sido mortos. Então João foi o último a morrer, dos apóstolos vivos, ele foi o último a morrer. Então não tem como a gente encaixar por causa do tempo, da cronologia, daquilo que foi escrito, já determinado por Deus, tá bom? Forçar interpretações subjetivas sobre quem já caiu, quem existe e quem virá. Isso é uma grande questão. Não quebra a cabeça que você não tem a peça para ela. Querendo montar essa ideia, de Leão XIV ser o 8º rei. Considerar Francisco como 8º rei, que é o do 7, por causa de uma substituição atípica, uma coisa muito vaga, tá entendendo? Sem nexo. Então a gente pode entender assim através da luz da palavra do Senhor. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém? Esses elementos não têm sustentação nem no texto original grego, nem em paralelos proféticos de Daniel ou das cartas paulinas. Trata-se de uma leitura altamente especulativa e datada, que se ignora o princípio da exegese literal, gramatical e contextual. Tá? Então, exegese, você usa esse estudo aqui, que é um estudo da teologia. Para você montar uma pregação, você precisa saber a literalidade dela, a gramática e principalmente o contextual, o tempo, a cultura, tá? Porque se você for olhar, tem um texto lá que Paulo diz em Corinto, que vai falar assim, que as mulheres não podem usar roupas reluzentes, ou de púrpura, que elas têm que ficar caladas dentro da igreja, que elas não podem exercer poder nenhum, enfim, existe lá. Aí você fala assim, poxa, as mulheres, nossa, Deus não gosta da gente, olha, a Bíblia é machista. Como é que está escrito isso? Deus isolou as mulheres. Não, isso é cultural, tá? Quando Paulo falou isso daí em Corinto, ele estava no Oriente Médio, onde as mulheres até hoje não têm voz. Até hoje as mulheres têm que andar com véu na cara, roupa cobrindo o corpo inteiro, não pode passar batom, não pode pendurar brinco. Então, uma coisa cultural. Trazer uma coisa lá que Paulo escreveu, da cultura daquele lugar, para trazer para os dias de hoje, século 21 para cá, é escravizar as mulheres. Aí sim, você está sendo machista. Aí sim você está discriminando as mulheres. Então não é isso, tá? Então para você montar uma pregação, você precisa levar em consideração essas coisas aqui, para não pregar besteira, tá bom? Porque senão você começa a isolar pontos fundamentais, para a libertação das pessoas. Exatamente. Daquela época e daquela cultura, daquele povo, entendeu? Então, quer ver outra coisa? Paulo fala assim, olha, se dentro daquela cultura onde você está, para ganhar uma pessoa para Jesus, se aquela pessoa não come carne, então não coma também, culturalmente. Então os judeus, vamos lá, os judeus não comem carne de porco, nós aqui comemos. Aí eu falo para você, eles vão ter preconceito contra nós,
E nós vamos ter preconceito contra eles por causa que eles não comem e nós comemos? Então isso não existe. Amém? É coisa cultural. É coisa que fazem parte da cultura deles. Então não tem nada a ver, tá entendendo? É costume, é cultura. E Paulo ainda falou mais rasgado sobre isso. Se você come ou bebe, né? Ou faça outra coisa diferente de alguém, que faça em o nome do Senhor. Que faça o melhor para Deus. Essa é a grande realidade, tá bom? Milhares de anos atrás teve. Amém? Mas ela é para nós hoje. Então é atemporal. Amém? Então ele teve a visão lá atrás, mas serve para nós até hoje porque é algo que ainda vai acontecer. Então isso que é interessante, está escrito, está documentado. Algo que ainda vai acontecer, tá bom? Vamos lá. João escreveu o Apocalipse no final do século I, durante o Império Romano. Qual era o Império? Romano, tá? Então olha a sequência: Egito, Síria, Babilônia, Roma. Olha para você ver a sequência, tá? Desses poderes políticos e eclesiásticos sempre perseguindo o cristão. A profecia do Apocalipse 17:10 faz sentido imediato à luz do contexto em que ele vivia. Qual era o contexto que ele vivia? Roma perseguindo o cristão. Roma perseguindo apóstolos, querendo matar apóstolos, não querendo deixar que... Você está entendendo? Então Roma dominando tudo, tá? Então, esse era o contexto da época. 5 já caíram, reinos passados até então. Um existe, Roma, vigente na época de João. Olha que Deus está falando com ele. 5 já caíram, tá bom? Egito, Síria, Babilônia, tá bom? Então tem mais aí, depois a gente relembra desses aí. E o outro ainda não veio. Confederação final, liderada pela besta. A união de todos. Uma confederação final. É a mesma coisa que você falar assim, não, vamos unir os poderes aqui, vamos fazer uma coisa só agora. Deu errado lá atrás, deu errado uma vez, deu errado 7 vezes. Tudo que nós já fizemos, uma pancada só, e aí vai surgir isso daí. Tá bom? É a união de tudo. Nenhuma referência interna ou externa ao texto sugere que o cumprimento só ocorria após o Tratado de Latrão. Então não, o Tratado de Latrão esquece. É algo que não é bíblico, que não entra na questão bíblica, tá bom? Esse Tratado de Latrão foi um tratado ali dentro de Roma, do Vaticano, entre os cardeais, os papais, para começar a contar, a ter uma linhagem ali, tá bom? De papas, né? Então não tem nada a ver com coisa bíblica, tá tudo fora, tá bom? Mas por que isso veio a questão? Porque veio essa, não digo nem revelação, mas esses escritos que foram achados, né? De São Malaquias, que deixou tudo escrito certinho, e ele acertou todos os papas até hoje, mas eu acho que isso é mais para desvirtuar, para tirar as pessoas da realidade, da palavra de Deus, para tentar confundir, para que o diabo possa esconder alguma coisa aí e pegar as pessoas desprevenidas, tá bom? Esse é o meu pensamento sobre isso. Vamos lá. Isso quebraria completamente a lógica progressiva da profecia e isolaria a revelação em um período específico e relevante para o eleito original, tá bom? Então não tem como você aderir a esse tipo de pensamento. Que não tem base bíblica. É isso que eu digo para vocês, irmãos. Nós precisamos
ler a palavra de Deus, sim, mas com que? O Espírito, tendo sabedoria, discernimento, através do Espírito Santo, não realmente querer procurar pretexto, porque quem lê texto e não lê contexto, cria pretexto e vai enganar, vai errar. Tá cheio de pretexto aí fora sem base bíblica. Nós precisamos ter essa base na nossa vida, tá bom? Em nome de Jesus. A besta do versículo 11 não é o Papa, não é o Papa, é o anticristo, tá? Então, a besta do versículo 11 não é o Papa, é o anticristo. Vamos lá. Vocês estão acompanhando aí o Apocalipse, aí tá aberto aí, né? Maravilha. A besta que era e já não é, ela também é o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Apocalipse 17, 11. Tá bom? Não é o Papa também, mas ele vai à perdição, quer dizer, ele vai cair, vai desmoronar. Sua ideologia não vai persistir, porque Deus vai derrubar isso. Amém? Nosso Deus vai derrubar isso. Essa descrição está totalmente alinhada com um homem do pecado descrito por Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Então, para estudar o livro de Apocalipse, vocês viram aqui, nós já fomos um pouquinho em Daniel, nós já fomos, né, um pouquinho, agora nós vamos um pouquinho no Novo Testamento. Então é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, para estudar a escatologia, tá bom? Então a gente precisa estar ciente disso. Ninguém de maneira alguma nos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Negar a verdade. Você conhecer, mas não querer viver. Isso é apostasia. Você saber, mas não querer praticar. Isso é apostasia. E se manifeste o homem do pecado. Quem é o anticristo? É um homem do pecado. É um homem que não vai aceitar a lei de Deus. O sistema já não está aceitando. Amém? O sistema que vai tomar conta da religião, que vai ter uma religião global, o que essa religião vai dizer? Ah, não, a Bíblia diz que casamento é só mulher com homem. Não, tá errado. Que isso? É a nossa lei. Mulher com mulher pode casar, homem com homem também. Sogra com genro. Esquenta a cabeça, não. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Pode ter 2 mulheres, 3 homens. Vai bagunçar o coreto mesmo, irmão. Vai virar de ponta cabeça. Tá? Se os irmãos acham que tá ruim hoje, vai ficar pior. Essa é a grande realidade. Porque a detratação do povo vai ser tão grande, mas tão grande, que aqueles que têm a verdade, que seguem a Cristo, irmão, vai ser impossível. A pessoa vai querer sair fora dessa terra, vai querer ir embora daqui. Porque não vai aguentar a pressão, não é que não vai aguentar a pressão, não vai aguentar o nojo, não vai, sabe, vai dar indignação, vai ser algo terrível. Até hoje, já agora, já está acontecendo isso com a gente, né? Já acontece essa indignação dentro da gente, quando a gente vê as coisas sendo banalizadas aí fora, principalmente coisas que são de Deus, né? Pessoas querendo fazer coisas erradas, falando que é coisa de Deus. Isso não existe, tá bom? Então, vou continuar aqui para nós termos a noção desse 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Amém? Que templo é esse? Que templo é esse que ele vai se assentar? Dá um Google. O Google ajuda a gente, sabe, não? O Google ajuda a montar pregação. O Google ajuda, é a ferramenta abençoada aí, tá bom? Dá um Google lá
e vê como é que está a construção do terceiro templo. Vê que pé que está isso. Está mais avançado que nós podemos imaginar. Sabe quem já levantou a verba? Quem está financiando? Quem vai assumir a construção desse terceiro templo em Israel? Donald Trump. Dá uma olhada para você ver, no primeiro mandato dele, ele já reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Ele levou a Baixada Americana para Jerusalém, tá? E ele já tem o dinheiro e está financiando a construção do terceiro templo. Ele não voltou à presidência à toa. Isso não é porque ele é bom, isso porque é cristocidência. Tá na história. Pode falar. Exatamente. Então, olha como é que deu. Se o diabo está trabalhando, a palavra tem que se cumprir e ele está articulando, Deus está à frente dele, já fazendo todas as coisas. Tá bom? E qual é o templo, né? Que ele vai estar no templo de Deus, né? No templo de Deus, querendo aparecer Deus nesse terceiro templo, tá bom? Que já está para construir. É claro que onde era o verdadeiro templo construído por Salomão, hoje é uma mesquita, tá? Uma mesquita de Alá. Construíram ali, né? E o que vai acontecer? Vão ter que derrubar. Vai chegar num acordo, vão comprar o terreno, vai tirar a mesquita de lá, vai ser construído em outro lugar mais bonita, mais interessante para os muçulmanos, não sei. Só sei que vai sair dali, tá bom? Agora, dá um Google também, né? Vai lá, eu gosto muito lá, tem umas páginas no YouTube que eu gosto também. Vai lá no YouTube e vê como os judeus já estão se preparando. Vocês não acreditam que o judeu já levantou um sumo sacerdote. Porque eles não aceitaram a vinda de Jesus. Eles não aceitam que Jesus é o Messias, eles estão esperando o Messias até hoje. Então, eles já escolheram um homem que é da linhagem de uma das 12 tribos de Israel. É comprovado em sangue, é comprovada em exames que ele veio dessa tribo. Já levantaram ele como sumo sacerdote. Olha só para os irmãos verem. E eles estão atrás, sabe do que agora? De uma vaca vermelha. É, né? Isso, exatamente, da vaca vermelha. Por quê? Porque a vaca vermelha está escrito lá em Levítico, para o grande sacrifício. Então eles já prepararam tudo. E eles vão fazer esse sacrifício aonde? No terceiro templo. Tá? Então olha como que as coisas estão se alinhando. E a gente precisa entender tudo isso. Eu sei que muitas das vezes para vocês aqui fica sendo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Mas se você tiver curiosidade, tempo durante a semana para poder pegar esse pensamento, dar um Google lá, se aprofundar mais um pouco, é claro, fontes confiáveis. Não vai cair qualquer jornada aí, nós vai quebrar a cara, tá bom? Vai confundir mais sua cabeça aí, tá bom? Então Paulo falou sobre isso daqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, tá bom? Mais um aí pra gente terminar, vamos lá. Também está alinhada com a besta do mar. Olha aí, são duas bestas, tá? Mas essa também está alinhada com a besta do mar. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderoso. Apocalipse 3, 1 e 2. Amém? Então isso está escrito aí, você leu, tá? Apocalipse 17 é um calendário,
é uma revelação progressiva do plano escatológico de Deus, que mostra como a falsa igreja cavalgará sobre os impérios mundiais até o surgimento do anticristo. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém? Já passamos até do horário. Ó, rápido, né? Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Terça-feira que vem tem mais. Amém? Então, os irmãos, receberam essas informações.